A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Graças a Deus, estamos iniciando um novo trimestre com alegria. Eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos estar falando sobre ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Eu louvo a Deus porque até que o Senhor tem nos ajudado. Hoje, dia 6 de abril, nós estamos aqui para transmitir essa primeira lição. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já quero agradecer ao pastor Washington, pastor dessa igreja, que nos concede esse espaço para ministrar a escola bíblica. Ao nosso pastor presidente Antônio Campassi, que é o presidente aqui do Ministério do Vila Alzira em Santo André, aos ministros, obreiros. Eu também não posso deixar de agradecer aos demais professores, o Hélio, o Ismael, ao Diogo, toda a sua equipe de audiovisual que tem nos apoiado, que tem sempre estado conosco para transmitir essas boas novas para você, para nós. E eu quero rapidamente fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer. Agradecer por essa oportunidade, agradecer por esse novo trimestre que está se iniciando. Que a tua palavra, meu Pai, venha nos orientar, venha nos trazer uma contribuição de crescimento, de relacionamento com o Senhor, que nós venhamos entender, meu Pai, quais são as ordenanças, quais são os ensinos e essas doutrinas para o nosso crescimento espiritual. Abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos e irmãs que estarão acompanhando, abençoa os nossos amigos também que acompanham aqui, meu Pai, através do YouTube, que o Senhor abençoe as famílias, as vidas. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo trimestre passado que nós terminamos falando sobre a família, que as famílias sejam edificadas, que as famílias sejam restauradas, sejam guardadas, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo de uma forma toda especial. Nós aguardamos, meu Pai, as ordenanças do Senhor, e assim que se cumpra a tua vontade em nossas vidas, e que o Senhor venha resplandecer a sua glória na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e todos que estarão nos acompanhando em nome de Jesus. Meus queridos, é com alegria que nós vamos iniciar esse trimestre, e o escritor desse trimestre é o pastor bispo Abner Ferreira. Então, o pastor Abner, ou o bispo Abner, ele trouxe essa lição desse trimestre, será um importante auxílio para nosso crescimento, ensinar e cumprir tudo aquilo que Jesus ordenou. Então, quando nós falamos sobre ordenanças, quando nós falamos sobre ensinamentos, Jesus fala das coisas que eu acho interessante que ele sempre orientou e orienta. Então, nós vemos que o evangelho não se resume somente na evangelização, mas nós vamos falar sobre o batismo nas águas, ceia do Senhor, do discípulo de Jesus, do poder do Espírito Santo, como obedecer essas ordenanças, a respeito da contribuição de congregar, também de ensinamentos morais e éticos. Então nós vamos ver que nós vamos assim ter um panorama dessas doutrinas e entender a excelência do ensino da palavra de Deus. É o que nos fortalece a mim e fortalece a você. É aquilo que nos aproxima de Deus, e a Bíblia é a voz de Deus falando comigo e com você. Então, nós vamos estar, nesse trimestre, fazendo uma revisão, fazendo uma análise e pontuando algumas coisas que provavelmente nós precisamos fazer alguns ajustes. Aí, de repente, você fala, mas Marco, mas eu vou falar de batismo, eu sou batizado, eu vou falar sobre ceia, eu já sei sobre ceia. Sim, porque nós precisamos fazer uma revisões, porque provavelmente não, com certeza nós vamos relembrar e aprender algumas coisas, e também isso é muito bom para que, se alguém, um novo convertido, ou uma pessoa que, de repente, estiver conversando com você e te fizer uma pergunta, o que é o batismo, o que é a ceia, o que são os ensinamentos da tua igreja, nós temos uma base e temos um conhecimento para poder transmitir para essas pessoas com confiança, né? Então, por isso que é bom estar sempre relembrando, fazendo essa reciclagem, vamos dizer assim,
de conhecimento para que nós possamos ofertar o melhor para as pessoas e também aprendermos, né, e aplicarmos para a nossa vida de integridade. E hoje, na lição de número 1, nós vamos falar sobre ordenança para crer e descer as águas batismais. E o interessante é que o nosso texto, ele diz lá em Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que nós vamos entender nessa lição que o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Então Mateus capítulo 3, capítulo 3, do verso 13 ao 17, diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse: eis o meu filho amado, a quem muito me agrado. Então nós vemos aqui uma evidência da confirmação do batismo de Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus fala assim, que viesse se cumprir toda a justiça. Então Jesus, ele veio para cumprir toda a justiça. E quando nós vemos na introdução desta lição, o nosso comentarista, ele fala o seguinte: o batismo nas águas é um ato simbólico, importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes ferida como o velho homem, o velho Adão. Além disso, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme Cristo falou em Romanos capítulo 6. A gente vai estar lendo. Isso indica um compromisso em começar uma vida nova, marcada pela transformação espiritual e uma adoção pelo novo caminho, guiado pelos ensinamentos de Cristo. Vamos lá? Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Diz assim: ou ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, pelo meio do batismo, com o propósito que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, eu e você, vivamos uma nova vida. Louvado seja Deus. E deste modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda a certeza que seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui está falando do nosso nascimento em Cristo Jesus, através também do batismo, que é um ato espiritual, e um ato que nos traz esta lembrança. Então nós vemos aqui, o cristianismo bíblico não é religião ritualista, como era o judaísmo, tem uma diferença. Sua essência consiste numa relação pessoal e vital com o Cristo vivo, ressurreto, que nós lemos agora de Romanos, pelo Espírito Santo. Daí ter essa ordenança somente. Quais são as duas ordenanças? Nós vamos falar hoje sobre o batismo em água. E eu acredito que na próxima lição nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Bom, mas a nossa lição hoje é sobre o batismo na água. Então o que eu quero dizer nessa tarde para você? O batismo fala da nossa fé em Cristo, ok? Enquanto a ceia que nós vamos estudar lá na frente fala da comunhão contínua e constante alimentação estendida por esse termo. Mas então o que acontece no batismo? É a identificação pública do crente com Cristo.
que na verdade agora se torna o meu e o seu Salvador. Onde a descida das águas fala da nossa morte com Cristo, a imersão fala do nosso sepultamento com Cristo, e o levantamento das águas fala da nossa ressurreição com Ele. Então nós vemos aqui que nós podemos dizer assim, dividir em 3 fases. Primeiro, a imersão fala do nosso sepultamento com Cristo. O levantamento fala da nossa ressurreição com Cristo. Então nós entendemos aqui que é algo espiritual, totalmente espiritual, e seja o ser, quando geralmente tem os batismos, as igrejas participam, aquele candidato que vai ao batismo, ele faz a profissão de fé sobre o batismo, e ali há testemunhas que observam esta pessoa, o ato público dele do batismo. Ali ele está fazendo um ato público, um ato espiritual, e isso é extraordinário, porque aí ele é batizado, sendo que ele já é batizado no corpo de Cristo, quando ele aceitou Jesus. Mas ali é um ato de fé, de esperança, primeiro, seguindo o exemplo e a ordenança do próprio Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo faz isso, ele fala assim, e assim me convém cumprir toda a justiça. O próprio Jesus disse isso. Então, quando eu e você tomamos essa atitude, nós estamos cumprindo a justiça, né, do sepultamento do velho homem, do nascer do novo homem, e de profetizar e crer na ressurreição através de Jesus Cristo na nossa eternidade. Então, é um ato simbólico, um ato muito importante, que fala da nossa fé, da nossa esperança, da nossa linha de raciocínio. Então, a salvação é para quem crê realmente em Jesus. E aí serve para quê, irmão Marco? Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como seu Salvador. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que, de acordo com a perspectiva ou com os ensinamentos bíblicos cristãos, a fé e o ato de receber e o ato de crer é um alicerce da minha salvação e da sua salvação em relação a Deus. Então, quando nós fazemos esses atos de fé, de esperança, de confiança, nós estamos demonstrando, né, o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos ver o que está dizendo aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Olha que legal. 12 e 13. Mas todos quantos receberam, eu e você, e os demais que irão receber, louvado seja Deus por isso, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome, de Jesus Cristo, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, mas de Deus. Porque assim nós vemos que essa expressão, ela fala do nosso nascimento espiritual, que é um dom de Deus, concedido a cada cristão, em especial, porque é o nascimento em Cristo Jesus, no reino de Deus. Ou seja, existem muitas decisões nas nossas vidas que elas vão perpetuar, vão nos acompanhar. E uma dessas é essa. Nós saímos de um reino, do reino das trevas, e entramos no reino da luz, que é o reino do Senhor. E é isso que nós estamos aprendendo nesse dia. Porque a palavra diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E veja bem, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o venceram. Então, quando nós entramos no reino de Deus, agora nós passamos a ter uma aliança com o próprio Deus, com o Criador, com o Eterno, e nós manifestamos isso através da nossa atitude, através de um ato voluntário, e de uma ordenança do Senhor sobre o batismo nas águas, que é o alicerce da salvação, e que também nos conduz a uma relação com Deus. E isso é muito maravilhoso, por quê? Porque também ressalta que a fé é um presente de Deus, uma graça que torna possível a todos seres humanos, ou todas as pessoas, a alcançarem a salvação.
Então nós vemos que tudo isso que Jesus, ele nos dá um exemplo, que João estava pregando, e aí nós vemos aqui que isso continua, por quê? Que são princípios, e princípios não são mudados, ou seja, doutrina, ensino, e o que nós estamos falando aqui, ordenanças, elas são perpétuas, não tem como você mudar, não tem como alterar, aquilo que está nas Escrituras, ela já é um alicerce, ela é a base do cristianismo, ela é a base para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão sendo trazidas, ou que estão sendo faladas, e até executadas como rituais, como parece que uma forma de amuletos, em muitas coisas que nós estamos vendo, que muitas vezes a gente observa que é antibíblico. Por quê? Nós temos que entender que o Evangelho, ele é a apresentação do Filho de Deus, Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, ponto. Quem salva, quem perdoa é Jesus. Não existe ninguém que possa fazer nenhuma reivindicação, olha só, nenhuma reivindicação, que ele tem esse poder de curar, de libertar e de perdoar. Não. Nós oramos em nome de Jesus, aí já é um outro assunto, oramos em nome de Jesus, e Jesus cura, liberta, salva, a pessoa se arrepende, confessa os seus pecados, e através do arrependimento alcança perdão. Então, o que nós temos que entender, que tudo isso ressalta a fé, que é um presente de Deus, de uma graça que se torna possível a todas as pessoas. Então, quando eu falo isso, a questão do Evangelho é para todos, raças, tribos e nações, em todos os tempos, em todas as oportunidades, independente, porque ele veio para salvar aquilo, ele veio para buscar o que se havia perdido. Então, nós vemos aqui que a Bíblia diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, que é Jesus, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz, porque a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então Jesus é a luz que ilumina toda a humanidade. Esse propósito de João, ele já cumpriu na vida dele. Qual é o propósito da igreja hoje? É conduzir as pessoas até Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja. O nosso propósito é conduzir as pessoas a Cristo. E quando nós conduzimos as pessoas a Cristo, nós temos a oportunidade de transmitir essas boas novas. Então nós vemos aqui, a Bíblia nos ensina que, embora Deus tenha preparado tudo para que o homem venha ao conhecimento da verdade, a salvação também exige que o homem responda de maneira positiva a essa vocação. Então a decisão é pessoal. A decisão, ela parte da pessoa. Quando eu falo isso da decisão, então o que nós devemos ter? Primeiro, é crer e confiar. Crer, na verdade, é confiar. E conhecer, confessar e obedecer. Então são termos que nós vemos aqui, que nós temos que, isso é para a vida toda. Então eu crer é confiar, eu confio, eu tenho que conhecer e confessar e depois obedecer. Então, existem princípios que eles vão seguindo na minha vida e na sua vida, porque lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fé, a minha fé, ela está baseada nas Escrituras, a palavra de Deus. Ela que vai nos trazer conhecimento, ela que vai nos fortalecer, ela que vai nos orientar o que devemos fazer ou não, trazendo uma por isso que a doutrina que significa a palavra doutrina, na verdade significa ensino. E aí estão os preceitos, aí está aí vai estar também as ordenanças, e nisso que nós estamos buscando. Normalmente, quem conhece, confia. Vamos pensar agora nessa tarde. Quem conhece, confia. E quem confia, confessa. E quem confessa, obedece. Não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Deus nos amou primeiro.
Deus nos doou o seu Filho único por nós. Jesus aceitou ser entregue por nós para concretizar a nossa salvação. Por isso, cremos nele, confiamos que ele pode resolver as nossas dificuldades, os nossos temores, as nossas fragilidades. E além do mais, Salmo 41, verso 1 diz assim: Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, principalmente na hora da angústia. Porque isso não tememos. Então, crer é confiarmos, temos a certeza, confessarmos os nossos pecados e cremos e obedecemos os seus mandamentos. Então, nós vemos que o propósito do batismo, ele nos aproxima também do Senhor. Mas, o irmão Marcos, e o que você poderia acrescentar nesse dia sobre a questão do batismo? Vamos lá. A autoridade de batizar, ela deve ser por uma autoridade eclesiástica, ok? Então, a identificação pública do crente com Cristo, que fala da sua descida, que fala da morte com Cristo, da imersão. E aqui nós vemos que a linguagem bíblica empregada para o batismo, por imersão, é sepultar o velho homem. Então, o velho homem ele é sepultado e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí eu me lembrei da passagem de Nicodemos, quando Nicodemos ele tinha aquela dúvida e ele foi consultar o Senhor escondido dos outros, porque ele temia por ele ser um fariseu, e Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. E é isso que as Escrituras ensinam, né? E além de nascer de novo, o batismo é um sepultamento de pecados. Ele ressalta que nós estamos dispostos para, sem exceção, manifestação pública da nossa salvação. E isso ele ressalta também a importância da nossa fé e na salvação doutrina cristã, ou seja, naquilo que Jesus ensinou. Então, para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como seu Salvador. E aí nós vemos aqui que o batismo, o sepultamento de pecados, diz assim: o batismo por intermédio, por imersão na descida das águas, simboliza a morte do crente para o pecado e ao ser da água a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós vemos que há um desligamento do nosso passado, que ele é passado, e no presente, né, e uma promessa para o futuro. Isso é muito extraordinário. Então, o batismo, irmão Marcos, ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. E aí, tem alguma idade? Não tem uma idade determinada para o batismo. É fundamental, que nós devemos entender agora, que a pessoa a ser batizada, ela saiba ter distinguir ou ter o discernimento entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, para ela ter um conhecimento do bem e do mal. Ela ter a consciência também do que é falso e verdadeiro, ou seja, essa pessoa ela tem que ter uma consciência das coisas que são certas e das coisas que são erradas, ou seja, uma consciência já madura. Por isso que assim, e tem que ser feito de livre e espontânea vontade, né? Não por medo ou coação, ou por obrigação. E aí a pessoa tem que ter essa consciência, né, de já tomar as suas decisões, sejam certas, erradas, e saber decidir sempre pelo que é correto. Sendo assim, logicamente, essa pessoa vai ser instruída, vai ter uma orientação, um curso batismal, né, irmãos que são capacitados para isso. Pelo menos nós temos esse costume de ter, aqui na particularidade nossa aqui do Alvorada, nós temos um casal, né, que ensina esses novos convertidos, esses novos irmãos, o que é o batismo, o simbolismo do batismo, o que é a igreja, os princípios, as ordenanças, para que eles, quando eles forem para esse dia do batismo, eles terem toda a consciência e toda a certeza do que é o batismo e o que eles estão realizando. Porque o batismo é um símbolo público também de conversão, né? Por isso que se convida os familiares, a igreja participa, e ao ser batizado, nós falamos de Jesus, ele deixou seu próprio exemplo. Então, qual é o maior exemplo do batismo para mim, para você como igreja? É Jesus. Se ele se batizou, ele foi à procura de João,
por que nós não podemos fazer o mesmo? Então, isso é uma ordenança de Jesus, né? Muito interessante, para que se cumprisse toda a justiça. Então, quando eu faço isso, eu estou proferindo o que Jesus falou, olha, estou aqui cumprindo toda a justiça. Estou sepultando o velho Marco, os seus pecados, os seus vícios, o seu passado. Eu quero uma vida nova, uma vida transformada. O que ficou para trás, ficou. Eu vou viver daqui para frente uma vida nova com Cristo Jesus. Porque eu preciso viver isso, eu quero viver isso. E é isso que nós temos que desejar para nossas vidas. Então, o batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Uau! Então, o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. Ou seja, tem uma palavra que ela chama metanoia, significa mudar de mente, de conduta, de atitude, de comportamento. Então, isso vai acontecendo gradualmente no decorrer da minha vida e da sua vida cristã, né? E isso é muito natural. A gente vai deixando alguns velhos costumes, alguns hábitos que não são bons. E aí o Senhor vai nos ajudando, sabe? Essa redenção, essa nossa atitude, essa decisão nossa. Quando nós se submetemos à vontade de Deus, à orientação do Espírito Santo, as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. E aí, quando nós vemos, nós não temos mais desejos, somos libertos dos maus pensamentos, dos maus hábitos. É uma coisa muito, muito boa de se viver, porque é uma confrontação que ela não é agressiva, mas é uma confrontação de pensamento, de mudança de comportamento. É o Espírito falando aos nossos corações, né, do que a rejeição que nós temos por aqueles delitos que não agradam a Deus, e aí nós entendemos que muitas dessas atitudes causavam mal para nós e para as pessoas que estavam à nossa volta, e de repente nós começamos a viver o quê? A provisão concedida de Jesus através da sua palavra. Aí nós começamos a receber provisões, começamos a receber ferramentas, começamos a receber orientações através desses mandamentos, através desses princípios, através dessas ordenanças. E a vida começa a ter uma forma mais leve. Aí nós temos esse conforto, temos essa paz, a paz com Deus. Mas, irmão Marco, o que você vai falar de mim sobre sofrimentos, sobre sacrifícios? Jesus disse o seguinte, amados, Jesus nunca não vai nos deixar em cadeia. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, dificuldades nós passamos por essa luta, mas tem uma coisa muito interessante, eu e você não vamos passar sozinhos, sempre vamos ter essa luz conosco, nós vamos ter os mandamentos conosco, nós vamos ter pessoas que querem o nosso bem, então nós nunca estaremos sozinhos. Então, essa questão, nós vemos que o Senhor nos garante, né? Garante para que nós possamos ter uma vida próspera e abençoada junto com Ele, pela bênção dEle. Então, quando nós falamos do batismo, que é uma profissão de fé sobre a palavra de Deus, muitas igrejas usam o discipulado anterior ao batismo, isso eu já falei. Mas vamos ver aqui, ó. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente algumas perguntas. Vamos lá, vamos ver se nós lemos das perguntas? Primeira, você crê que a palavra de Deus é verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Isso é uma pergunta. Aí a pessoa vai falar sim ou amém. Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Sim. Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Sim. Você crê que existe o céu e o inferno e que o salvo em Cristo tem a vida eterna? Sim. Você crê no arrependimento da igreja e os que estiverem vivos não experimentarão a morte? Sim. Então, são perguntas que é uma profissão de fé. Tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos estar estudando no decorrer das demais lições, que são princípios, são ordenanças, são bênçãos concedidas para aqueles que creem. Então, essa profissão de fé é sobre também a igreja. Em que sentido? Então, primeiro, nós fazemos uma reflexão da nossa profissão de fé na hora do batismo, e também, nós, como servos de Deus, nós temos que entender que nós devemos também responder de uma forma positiva, e consciente, o nosso compromisso para com a igreja, com o corpo de Cristo, que seria o quê? Ser obediente às tradições, os costumes, bem como as normas da igreja, ser submisso ao seu pastor, à sua autoridade espiritual e eclesiástica sobre você,
ser fiel nos dízimos e ofertas, participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus. Então, são coisas que nós vamos aprendendo, ser submisso, sermos fiéis nas ofertas, nos dízimos, sermos obedientes aos usos e costumes das nossas igrejas, ser obediente à nossa autoridade espiritual. Então, isso vai com o tempo, nós vamos aprendendo, e isso vai nos trazer crescimento. E é uma profissão de fé sobre a nossa própria vida. Por que a nossa própria vida? Lembra que eu falei que nós vamos crescendo? Então, essa declaração pública que nós fazemos, ela faz, o que eu posso dizer, princípios e regras de valores para a nossa crença. Quais são eles? Nós vamos ter a consciência de que ser exemplo na vida para os outros e não ter de se vergonhar. Ser imitador de Deus como filhos amados. E imitador de Cristo como exemplo de Paulo, que é um exemplo que nós temos aqui na lição. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha que interessante. Ser exemplos no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso que é o Evangelho, ele transforma, ele restaura, ele volta ao estado original. Sabe o estado original? Lembra aquela passagem? Jesus estava ensinando e de repente ele para o ensino, ele olha, tinha uma criança, tinha várias crianças com os pais, ele chama uma criança, traz as crianças para perto dele e fala assim para as pessoas. Na verdade, Jesus estava ali ensinando que eles deveriam desenvolver maturidade. E maturidade espiritual é amar e honrar. Maturidade espiritual é receber e tratar bem as pessoas e reconhecê-las como irmãos. Jesus pega, traz aquela criança e fala assim, que eles deveriam ser igual àquela criança. Qual era o exemplo que Jesus estava dando? A criança na inocência, ela não tem malícia, não tem maldade, ela é inocente. Então ela é pura. Quando ela é pura, ela vai ter muitas dessas atribuições que nós falamos aqui. Ela vai ser diferenciada no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É isso que vem essa transformação. Não é questão de ser ingênuo. Nós vamos continuando tendo nossa maturidade, tendo nosso discernimento, observando as coisas à nossa volta, mas vai haver uma essência de santidade nos nossos corações, que é colocada pelo Espírito de Deus. Então, nós vemos aqui que o arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, e confessar o pecado e mudar de vida. E quando nós mudamos de vida, nós temos uma transformação, que essa transformação, nós encontramos na palavra de Deus, na união com Cristo, e na comunhão com os nossos irmãos, no viver da nossa vida. Então, o batismo de águas, ele sinaliza que eu e você decidimos a nos submeter ao senhorio de Cristo e viver em novidade de vida, e essa novidade de vida, ela se torna algo público, essa mudança para as pessoas, que as pessoas vão olhar e falar assim, que transformação maravilhosa. Então a conclusão diz assim, o batismo sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo. E Jesus deixou o maior exemplo a ser seguido. Amém, meus queridos? Então, você vê como é que é interessante? Quando nós fazemos uma revisão, nós começamos a lembrar de propósitos e começamos a lembrar de juramentos que nós fizemos. Porque quando se faz essas perguntas e nós respondemos sim, é como se fosse um juramento. E muitas vezes, essa lição, por mais que você seja 10, 15 anos cristão, não importa, 20, 30, ou que você esteja hoje nos acompanhando pelo YouTube, e você ainda não tomou a sua decisão, isso daqui vai trazer um parâmetro para nós entendermos. Nós estamos debaixo de juramento, né? E hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de aprender da palavra de Deus. E essa palavra não é pesada. Os princípios do Senhor, eles são puros, de afeto, de carinho, de cuidado. Verdade que aqui também vai haver hora que nós vamos ser confrontados pela palavra. E aí você fala assim, nossa, eu estou mal, eu preciso mudar. Porque ela nos traz uma reflexão de mudança, né?
de não cometer erros, de fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Ela vai nos conduzindo, ela vai iluminando a minha mente, a sua mente. Ela vai nos trazendo essa luz que nos liberta de todas essas coisas. Eu quero te fazer um convite, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena 202, no Jardim Alvorada. Venha nos visitar. Nós aqui temos, de domingo, nós temos o culto às 9 da manhã e às 18 horas. Mas de terça-feira também nós temos o culto de ensino. E na quinta-feira, o culto eu e ele a sós. Venha conosco, venha fazer uma visita. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Estamos juntos. Espero que você tenha gostado. Compartilhe. Vamos transmitir essa mensagem sobre o batismo, sobre a bênção que traz o batismo, sobre a comunhão que traz o batismo, e que essa palavra, ela é a luz verdadeira que ilumina toda a humanidade. Bendito seja Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.